Olá, vamos para mais uma aula de autocorreção das atividades do livro de gramática, dessa vez tratando das terminações rã e irão. Eu sou a professora Rosiane Eufrásio e vamos começar na página 218 fazendo a leitura da tirinha, que diz: tomei 8 pílulas de vitamina hoje. E o outro personagem responde: e eu comi com uma lata de feijões. Vamos agora responder a letra A. Agora, nós temos essa tabela e temos um exemplo para ilustrar o que deve ser feito. Nós temos aqui duas frases: tomei 8 pílulas de vitamina hoje, e em B temos e eu comi com uma lata de feijões. Os verbos tomei e comi, eles estão no pretérito perfeito do indicativo, o que significa que eles estão indicando uma ação passada, já concluída, que já aconteceu. E se o verbo está no modo indicativo, isso significa que ele está se referindo a uma ação precisa, exata. Agora, nós precisamos pegar esses dois verbos e, primeiramente, colocá-los na terceira pessoa do plural. Então, o verbo vai permanecer no pretérito perfeito, mas agora se referindo a um eles ou elas. E, em seguida, vamos colocar esses verbos no futuro do presente na terceira pessoa. Então, no primeiro caso, eu terei: eles tomaram 8 pílulas de vitamina hoje e eles comeram com uma lata de feijões. Agora, colocando no futuro do presente, para se referir a uma ação que ainda vai acontecer, ficará: eles tomarão 8 pílulas de vitamina hoje e eles comerão com uma lata de feijões. Agora vamos responder a alternativa B. Na letra B, é pedido que a gente copie os mesmos verbos que nós acabamos de passar para o pretérito e para o futuro e que nós escrevamos eles nos espaços indicados. Então, vamos pegar esses verbos que estão na terceira pessoa do plural e vamos colocar aqui aqueles que são do pretérito perfeito do indicativo: tomaram e comeram. E do futuro do presente do indicativo, nós vamos colocar aqui o tomarão e o comeram. Na letra C, é perguntado: que diferença você observa nas terminações verbais desses tempos? E aí, como sugestão de resposta, eu proponho que vocês coloquem aí que o pretérito perfeito termina em rã e o futuro do presente termina em rão. Agora vamos passar para a próxima página 219, que diz: compare. Eles comeram uma lata de feijões. E ao lado temos: eles comerão uma lata de feijões. Portanto, na terceira pessoa do plural, desses verbos, nós vamos ter as seguintes terminações: rã, sempre que for pretérito perfeito do indicativo; irão, quando se tratar do futuro do presente do indicativo. E aí observem que a forma como eu pronuncio essas palavras é diferente. Quando eu digo comeram, a sílaba tônica é o me. Por isso eu estou falando de uma palavra paroxítona, porque é a penúltima sílaba que é a mais forte. Agora, quando eu digo comerão, o rão é a minha sílaba de maior tonicidade, a que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Por isso, ao contrário da palavra comeram, comerão é uma palavra oxítona, porque a última sílaba é a que tem mais força. A última sílaba é que é a sílaba tônica. Agora vamos fazer a leitura do texto. Uma estaca bater, uma parede encher, a janela prender, uma porta fazer, um telhado cobrir e a casa construir. Quem quiser se divertir, quem quiser me ajudar, pode cantar, pode dançar, pode tocar, pode brincar. Na letra A, nós temos o seguinte: os verbos destacados no texto estão no gerúndio, no infinitivo, no particípio. Nós já vimos isso quando estudávamos, a respeito dos verbos, mas não custa nada relembrar que os verbos terminados no gerúndio são aqueles que têm como terminação NDO. Então, cantando, comendo, dançando, brincando, estudando,
Todos são verbos no gerúndio. Os verbos no infinitivo são aqueles terminados em R. Cantar, dançar, brincar, estudar, colher, pintar. E os verbos no particípio são os terminados em dó. Cantado, comido. Então, no texto, os verbos em destaque são bater, encher, prender, fazer, cobrir, construir, divertir, ajudar, cantar, dançar, tocar e brincar. Todos eles terminados em R, por isso estão no infinitivo. Agora, no texto, há 2 verbos que estão conjugados. Quais são eles? O verbo quiser e o verbo pode. Agora, nós temos aqui na página 220 um quadro e é solicitado o seguinte: complete os quadros com alguns desses verbos na terceira pessoa do plural dos tempos indicados. Veja os exemplos. Então, nós temos aqui, o quadro pede que a gente coloque os verbos no pretérito perfeito do indicativo, o que significa que esses verbos estão se referindo a uma ação que já aconteceu, que já foi concluída. Além disso, os verbos devem estar se referindo à terceira pessoa do plural, o eles ou elas. E também é pedido a sílaba tônica, e a gente tem aqui o exemplo bateram, que a sílaba tônica é o TE, e vamos classificar se é uma palavra oxítona ou paroxítona. E nesse caso, paroxítona, porque a sílaba tônica de bateram é justamente o TE. Então, nós vamos fazer o mesmo agora. Encheram, a sílaba tônica é o che. E também vai ser uma palavra paroxítona, porque encheram. O che é que é a sílaba mais forte. Prenderam, sílaba tônica DE, também vai ser uma paroxítona. Cobriram, a sílaba tônica será o bri, também paroxítona. O nosso próximo verbo será o verbo construir, então vai ficar construíram, e aí esse izinho acentuado é que é minha sílaba tônica, e por essa razão também vai ser uma paroxítona. E para nós fecharmos o nosso quadro, teremos divertiram, e o meu ti é que é a minha sílaba tônica, e por isso também paroxítona. Então vejam, todas as palavras são paroxítonas. Agora aqui nós vamos colocar esses mesmos verbos da tabela anterior no futuro do presente do indicativo, também na terceira pessoa do plural. Então agora a gente está se referindo a uma ação que ainda vai acontecer. Tá bom? E vamos fazer o mesmo esquema, indicar qual a sílaba tônica e classificar se é oxítona ou então paroxítona. Então, agora a gente vai começar pelo verbo encher. E aí, ficará encherão, a sílaba tônica será arão, portanto, oxítona, porque a última sílaba é a mais forte, é a minha sílaba tônica. Após encherão, o verbo é o verbo prender. Então, nós teremos prenderão, sílaba tônica arão, também oxítona. E o mesmo vai acontecer com os demais verbos. Cobrirão, construirão e divertirão, todos terão como sílaba tônica urão, que é a última sílaba de maior força e tonicidade. E, consequentemente, por ser a última sílaba mais forte, então, todas essas palavras, elas são classificadas como oxítonas. Agora, vamos passar para a letra D. Escreva a sua conclusão sobre as terminações verbais rã e irão. Como resposta, sugere-se que vocês coloquem que a terminação rã é do pretérito perfeito do indicativo e é sílaba átona, enquanto a terminação rão é do futuro do presente do indicativo e é sílaba tônica, porque é a sílaba de maior intensidade, a sílaba que falamos com mais força. Segunda, complete adequadamente as frases com os verbos entre parênteses no pretérito perfeito e no futuro do presente do indicativo, seguindo essa mesma ordem. Então, o primeiro verbo sempre no pretérito perfeito e o segundo no futuro do presente. Então, em A, nós vamos fazer isso com o verbo chegar. Então, nós temos que preencher agora com o pretérito perfeito. Então, nós vamos colocar da seguinte forma: as crianças já chegaram para o ensaio da peça. Amanhã
chegarão novamente para outro ensaio. Letra B, faremos o mesmo, mas agora com o verbo andar. Os escoteiros andaram pela trilha da montanha. Mais tarde, andarão pela trilha do rio. C, verbo abrir. Os alunos abriram a porta e foram para o pátio. Depois do sinal de saída, abrirão a porta novamente para irem embora. Vamos agora para a letra D e o verbo é construir. No zoológico, os veterinários construíram um espaço para o leão. Será que construirão também para os tigres? E aqui no último, acaba que o livro didático não coloca qual é o verbo, mas a resposta seria: os amigos se divertiram, do verbo divertir, com a piada que o rapaz contou. Provavelmente outros amigos se divertirão também. Agora vamos para a nossa próxima questão. Leia. Macacalho. Cada um com suas novidades, eles muito conversaram. Em pouco tempo ganharam amizade até que um dia se tocaram. Deram um abraço tão bom e apertado que ambos se sentiram transformados. Desse abraço surgiu macacalho, mistura de macaco com espantalho. Releia os verbos destacados no poema e responda. Os verbos em destaque são conversaram, ganharam, tocaram, deram, sentiram. Agora, nós precisamos indicar em que tempo e pessoa esses verbos estão conjugados. Eles estão no pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do plural, porque se refere ao eles. Eles conversaram, eles ganharam, eles se tocaram, eles deram um abraço, eles se sentiram transformados. Agora, em B, é questionado a respeito da terminação verbal que nós temos nesse tempo e pessoa. A terminação é ram, R-A-M. Quarta, agora complete usando os mesmos verbos na mesma pessoa, mas no futuro do presente do indicativo. Ou seja, se antes nós tínhamos esses verbos referindo a uma ação que já tinha sido concluída, já havia acontecido, agora nós vamos colocar os verbos para indicar algo que ainda vai acontecer. Então fica, eles muito conversarão, em pouco tempo ganharão amizade, até que um dia se tocarão, darão um abraço tão bom e apertado que ambos se sentirão transformados. A terminação verbal agora é rão. Esta foi nossa última questão da videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e que também tenham conseguido acertar um grande número de questões. Até a próxima aula.